Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ouviremos agora a palavra de Deus. A palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, no capítulo 14, versículos 7 a 10. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Amém. Pode sentar, em nome de Jesus. Na pregação passada, nós falamos sobre a incorruptibilidade de Jesus, mesmo tendo ele nascido de mulher. Mas a palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus, ela tem que ser muito fundamentada na palavra, na Bíblia, porque uma das maiores estratégias que o diabo usa é confundir. É por isso que nós temos que pedir iluminação, é por isso que nós temos que estudar, pedir a graça de Deus. Porque foi assim que o pecado entrou. Foi assim, foi confundindo Eva. Foi assim que Deus disse, foi. Então, quando nós pregamos sobre a incorruptibilidade de Jesus, que jamais Jesus poderia pecar, jamais ele experimentou o pecado de alguma maneira, ou foi tentado. Nós aprendemos que Jesus foi tentado, mas não foi tentado, porque o diabo apresentou a tentação para ele, mas ele não ficou tentado a cair na tentação. Então, nós podemos afirmar que Jesus foi tentado, mas não foi tentado. Mas isso pode naturalmente nos levar a pensar que Jesus não era humano. E tudo o que nós falamos não nega a humanidade plena de nosso Senhor Jesus Cristo. E com a graça de Deus, baseado na Bíblia, nós vamos mais no que as pessoas chamam de culto de doutrina, porque para mim todo culto é culto de doutrina. Seja o assunto que você falar, se você está falando da Bíblia, você está falando da sã doutrina. Você está falando da doutrina de Jesus Cristo, da doutrina dos apóstolos. Então é culto de doutrina. Para mim não tem como eu dizer que é culto disso, não, é culto de doutrina. E é o que nós estamos continuando fazendo aqui. Aprendendo essa doutrina maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo, com muita humildade, reconhecendo primeiro que não sabemos e que o Espírito Santo de Deus nos ilumine. Falamos da incorruptibilidade de Jesus. Vamos deixar claro que essa incorruptibilidade não era somente porque ele era Deus, porque Jesus era humano também, homem. E nós vamos deixar isso bem firmado aqui, fundamentado na Bíblia. Nós concordamos com a teologia reformada, quando ela afirma, baseada nas Escrituras Sagradas, que Jesus era plenamente Deus e plenamente homem. Tradicionalmente, isso é uma questão que não é de agora, isso é de muitos e muitos tempos. E tradicionalmente, essa visão ficou conhecida como a visão da doutrina hipostática. Vocês vão entender. Tem certos momentos que é impossível não usar certos termos teológicos mais complicados, mas o importante é que seja feita a exegese e vocês passem a entender isso. Essa doutrina hipostática, né? Ela expressa a união perfeita
entre a natureza humana e divina de Jesus Cristo. Ela deixava bem claro isso. E que, teologicamente, foi denominada de doutrina hipostática. Através dessa união, Jesus Cristo, como a segunda pessoa da Trindade, o Deus Filho, se tornou plenamente humano, preservando todos os seus atributos divinos. Eu creio que do jeito que Deus nos colocou, como é um assunto complicado para os homens, que nos grandes seminários teológicos de muito tempo, nos concílios, tudo mais, mas Deus nos abençoou, trazendo bem claro, com os textos bíblicos, a confirmação do que é realmente. Pela lógica, primeiro vamos ver bem detalhado. Pela lógica, pela convivência, era indiscutível que Jesus era humano. Na sua palavra, ele deixa claro isso. E também que ele era Deus e que existia uma união bem íntima entre o humano. Mas era Deus também porque nós sabemos da união de o Filho de Deus com o Pai. Isso tudo são coisas que a gente vem aprendendo, vem ouvindo. Eu sou um com o Pai é um comigo. Então a Bíblia, ela deixa bem claro a humanidade plena, 100% de Jesus, homem, e Jesus, Deus. Só nos versículos de 7 a 10, que nós lemos aqui de João 14, nós vemos Deus afirmar isso 6 vezes, utilizando uma linguagem inconfundível. Quando ele afirma, como nós vimos, se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Lógico que eu não vou fazer uma exegese detalhada, porque no versículo desse aqui a gente prega até de manhã. Mas é necessário que vocês recebam o básico, porque num contexto vocês vão ficar sem nenhuma dúvida, em nome de Jesus. Mas olhe, se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Jesus dizendo, olha, o que é que ele está dizendo? Eu sou o Pai, eu sou Deus. Se você me conhecer, você conhece o Pai. Se eu disser assim, se você me conhecer, espiritualmente, uma analogia grosseira, mas para facilitar o raciocínio, o entendimento. É como se eu dissesse assim, olha, como eu sou um com a Rosana, se você me conhecer, você conhece a Rosana. Só que é muito mais forte. Cristo era o próprio Deus. Ele diz, ó, desde agora o conheceis e o tem visto. Você conhece o Pai, você está me conhecendo. Você está vendo a mim, você está vendo o Pai. Eu sou um com o Pai. Por que Filipe teve a dúvida? Porque Jesus era humano. Ele sabendo que Jesus era humano, ele queria ver o Deus. Ele disse, sou eu, rapaz. Eu também sou. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Se você mostrar Deus para nós, nós cremos em você, que você está aqui mandado por Ele. Aí ele diz, disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco. Olha, Filipe falando do Pai, de uma outra, né? E Deus, Jesus falando dele, sou eu, rapaz. Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? É a mesma coisa que eu dizer, rapaz, como é que você está na igreja há tanto tempo e não me conhece? Sou eu, rapaz, pastor Humberto. Está aqui, é esse que você vê pregando, é esse que... Quem me vê, a mim, vê o Pai. Eu sou o Pai sou eu. Você está vendo como é maravilhoso quando Deus ilumina? Você pega um versículo desse, e quando Deus vai dando essa interpretação, essa exegese, aí você diz, puxa vida, que coisa linda é a Bíblia. E como ela se completa, como ela é um contexto perfeito de Gênesis e Apocalipse. Quem me vê
a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Ela me acordou e dizia, pai, você... Ei, pastor Humberto, me mostre quem é o pastor Humberto. Como é que você diz, mostra o pastor Humberto? Sou eu, rapaz. Sou eu, pastor Humberto. Mas para ele, porque para os homens, como para muitos hoje, não era Deus. Ele diz assim, não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Só se você não crê. Você não crê não, Felipe? Que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Eu não estou dizendo aqui por mim, porque eu sou um com o Pai é um comigo. Se você vê a mim, você vê o Pai. Olha, só isso aqui deveria ser o suficiente para nós sabermos e afirmarmos que o Filho, assim como o Pai, é Deus. E que, embora sejam pessoas distintas, em uma essência, os dois são inefavelmente um. Inefavelmente um. Inefável. Quer dizer, eu acho que bem direto, acho não é, não pode ser explicado por palavras. Apesar deles serem dois, eles são inefavelmente um. Eles são inefavelmente distintos. Essa palavra inefável, ela cabe bem aqui, porque são coisas, afirmações que você não pode distinguir bem, explicar bem por palavras. Por isso que ela cabe bem, essa palavra aqui. Não tinha outra para me colocar, senão essa, porque não dá para você explicar com palavras. Você fala, coloca... Mas o entendimento, a aceitação, a compreensão tem que vir da fé. A fé complementa, a fé testifica. Eu entendo, meus irmãos, que afirmações como essa, elas estão repletas, né, de mistérios profundos. É o que eu disse, mas se não tivermos fé, não podemos jamais entender o seu completo significado, porque elas são inefáveis. Precisamos nos alegrar em crer. Veja que assertiva maravilhosa que Deus me deu. Precisamos nos alegrar em crer quando não podemos explicar. E adorar com reverência quando somos incapazes de ver, de explicar. Isso aqui diz tudo. Está falando que Deus mostra os mistérios. Mas quando eu não alcanço, é a palavra de Deus. Então nós precisamos nos alegrar em crer, quando nós não podemos explicar. Eu creio que Jesus é homem, é Deus, ele é um com o Pai é um com ele. Eu me alegro em crer quando eu não posso explicar, quando as palavras me faltam. E eu adoro com reverência quando eu sou incapaz de explicar isso que qualquer pessoa entenda. O verdadeiro cristão, ele se conforta na simples verdade de que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, igual ao Pai, em todas as coisas, sendo um com o Pai. Mas além de Jesus, Deus é inegavelmente homem. Nós sabemos que os apóstolos de Jesus, olha o que foi que Deus levou aqui. Como é que eu não vou aceitar? Porque nós conhecemos, pelo menos um pouco da história, e a gente sabe que os apóstolos de Jesus, e a maioria dos escritores do Novo Testamento, eram judeus. Isso é inegável. Isso me chamou a atenção. Quando Deus foi me... Esses homens, mais do que ninguém, eles tinham a forte convicção de que existe um só Deus e que seria impossível um ser humano ser também divino. Se tinha alguém que não podia aceitar isso, era o judeu. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então eles não tinha como um judeu daquele tradicional, ele aceitar isso. Porque
Eles tinham recebido os oráculos, eles tinham recebido as escrituras de Deus. Estava lá que Deus era Deus e Deus não podia ser homem. E se tinha alguém que era para não aceitar isso, era esses judeus. Eram os escritores do Novo Testamento. E esses escritores deixaram bem claro que Jesus era Deus e homem. Por quê? Porque eles não escreveram o que eles quiseram. Eles não escreveram o que a mente deles entendiam, nem tinha. Eles escreveram aquilo que Deus inspirou a eles escreverem. Eles receberam de Deus, o próprio Deus. Porque Deus usa essas coisas exatamente para não deixar dúvida para a gente. Porque Ele podia usar qualquer um que fosse, não, eu acredito que Deus, esse homem fez milagre, esse homem, não, mas Ele pegou logo o judeu. Aquele que não aceitava que Deus fosse outra pessoa, a não ser Deus que entregou a ele as escrituras, que entregou a ele os oráculos. Exatamente esses homens, os homens que menos no mundo podiam acreditar e aceitar que Deus podia ser homem, foi os que disseram, foi os que creram e foi os que deixaram registrado no Novo Testamento. Esses homens, mais do que ninguém, tinham a forte convicção de que existe um só Deus e que seria impossível um ser humano ser também divino. Mas os seguidores de Jesus, que na sua maioria eram judeus, criam que Jesus era tanto Deus quanto homem. Como vemos na Bíblia Sagrada, todos ensinavam que o Messias deveria ser objeto de adoração e fé, como somente Deus era. Ora, quando eles disseram que Jesus era para ser objeto de adoração e fé, apesar deles verem Jesus homem, então eles estavam reconhecendo que Jesus era Deus. Porque eles sabiam, e mais ninguém no mundo sabia que só Deus pode ser objeto de adoração e fé. O judeu, mais do que ninguém, sabia disso. E eles disseram que Jesus, o Messias, era para ser adorado. Era para ter fé nele. Então eles estavam reconhecendo que um homem, Jesus, que era de carne e osso, andando com eles, era também Deus. O que nós estamos trazendo são afirmações bíblicas, não é pensamento meu. Não é ponto de vista meu. Não é para rebater ninguém, não. É para ensinar para a igreja. É para a igreja ter fundamentos para ela, com gratidão, porque é para crer só pela fé, agradecer a Deus, porque além da fé, Ele entregou fatos. Ele entregou explicações bem claras de que Jesus Cristo tanto era Deus como era homem. Vemos esse conceito aplicado claramente em todas as escrituras sagradas, especialmente nos escritos de Deus inspirados a Paulo, João, Pedro e na carta aos Hebreus, que devido ao tempo eu não trouxe, mas está em todo o Novo Testamento você vê isso, mas muito detalhadamente e muito explicitamente está aqui nessas escrituras, onde Deus inspirou a Paulo, João, Pedro e na carta aos Hebreus. No Evangelho segundo João, Deus revelou Jesus como o Verbo divino eterno, agente da criação e fonte de toda vida e luz. Mas nós não podemos esquecer que ele era homem. Ele estava andando como homem. Ele tinha carne, ele tinha sangue. Mas ele era Deus. E por ser Deus, ele não deixou de ser homem. Cada vez mais nós vamos entender nessa sequência maravilhosa que Deus nos deu. Então, no Evangelho segundo João, Deus revelou Jesus como o Verbo divino, eterno, agente da criação e fonte de toda vida e luz. João, capítulo 1, versículo 1 a 5 e versículo 9. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo,
ilumina a todo homem. Ele vinha como homem. O Verbo se fez carne. E ele passou a ser o Salvador, como diz aqui. Tudo se fez por meio dele. Nada se fazia sem ele. A Bíblia nos afirma que ele se tornou carne. Carne. E ao se tornar carne, manifestou-se como Filho de Deus, sendo fonte de graça e verdade, como o único Filho de Deus, ou seja, unigênito do Pai. E isso aqui tem um ensino maravilhoso e profundo. Quando Deus diz em João 1,14, versículo 14, e lá no 18, para a gente ser bem objetivo. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é que o revelou. Mais uma vez, numa explicação, numa interpretação, numa exegese rápida. Mas o que é que Deus está dizendo aqui? Ora, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Unigênito do Pai. Nesse momento, Jesus era o Filho único de Deus. Era o Filho único de Deus. Unigênito do Pai. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Ele diz aqui. O Deus unigênito, olha aí. Jesus é o unigênito, o Filho único de Deus. Aí diz que o Deus unigênito, então está dizendo que Jesus é Deus. Ele afirma claramente que Jesus é Deus. Que está no seio do Pai é quem o revelou. Então o Deus Jesus, como homem, que tinha um propósito dele ser homem, que a gente vai lembrar esse propósito, ele era Deus. Ele estava no seio do Pai, o Pai era um com ele. Mas ele veio como filho. O Verbo se fez carne. Carne é corpo. Na Bíblia Sagrada, nesse contexto também, carne é corpo. É sangue. Quer dizer, a carne, não é a carne pecaminosa. Nesse contexto, é corpo. Ele se fez corpo. Ele se fez homem. Ele se fez humano. Mas ele é o unigênito de Deus. Ou seja, o único Filho de Deus. Aí o que a gente aprendeu na Bíblia? Que eu sou filho de Deus se eu for adotado através de Cristo Jesus. Então nós todos éramos criaturas de Deus. Deus nos criou. Nós somos criaturas. Filho, só aquele que é através do Deus unigênito, o Filho único do Deus Pai. Se eu não for adotado por Deus através dele, eu não sou filho. Aí todo mundo diz que é filho de Deus. Ninguém é filho de Deus sem Jesus. Está aqui bem claro. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. E ele diz que vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. A glória do unigênito do Pai é a glória que nós vamos ver em nós quando Cristo vier nos buscar, que a Bíblia diz que o nosso corpo vai ser glorificado. Aí vai ser confirmado a mim como filho de Deus. E Jesus vai passar a ser não mais o unigênito, como ele passa a ser o primogênito. Aí ele tem outros irmãos, porque através dele eu passei a ser filho de Deus. Então eu não era filho de Deus. Quem não tem Jesus não é filho de Deus, é criatura de Deus. Eu não quero saber de que denominação é, que religião é. Isso é Bíblia. É o que a Bíblia diz. Que Jesus era homem, não há dúvida. A Bíblia nos deixa claro a natureza divina e humana de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo diz que é Deus várias vezes. Deus me chamou a atenção, ainda no Evangelho de João, por isso que eu disse que esses têm muito, quando ele diz assim, eu sou. É em João,
capítulo 8, versículo 24, pula para o versículo 28 e depois pula para o versículo 58. Então é João 8, 24, 28 e 58. Diz assim: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque não credes que eu sou. O que ele está dizendo? Se você não crê que eu sou Deus, você vai morrer nos pecados de vocês. Vocês vão ter a segunda morte. Vocês vão morrer para a eternidade. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo. O que é levantar o Filho do Homem? Crucificar. Levantar Jesus na cruz. Quando vocês me crucificarem, aí vocês vão saber que eu sou Deus. Porque ali eu justifiquei vocês. Ali eu paguei o preço por vocês. Aí ele diz assim: eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Respondeu-lhe Jesus, lá na frente: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou Deus, rapaz, eu não sou só carne, não. O que ele queria dizer com isso? Quem é o pai carnal? E o que tem a linhagem da carne e a linhagem do espírito? Abraão. Ele disse: só antes que Abraão existisse, que vocês dizem que é o pai de vocês, pois antes que ele existisse, eu sou. Eu sou Deus. Eu estou antes de Abraão. Como é que vocês creem em Abraão e não creem em mim? Ele diz: em verdade, em verdade. Isso também, biblicamente, tem uma grande significação, um grande significado. Quando Jesus dizia em verdade, ele estava falando de maneira formal. Ele estava dizendo que aquilo ali era a verdade, mais verdade que podia existir. Quando ele repetia em verdade, isso tinha esse significado. Prestem atenção. O que eu vou dizer a vocês é vital para a vida de vocês. Aí ele falava, depois de citar duas vezes, em verdade. Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ora, não é coincidência que essa mesma expressão é a expressão usada como nome de Deus na tradução grega, conhecida como Septuaginta, que está em Êxodo 3:14. 3, 13 e 14. Disse Moisés a Deus: eis que, quando eu vier aos filhos de Israel, ele disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhe direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Então, eu sou era Deus. Moisés, diga lá: eu sou, me enviou a vós outros. O que Jesus disse? Eu sou, da mesma forma na Bíblia, com a mesma expressão, as letras maiúsculas, tudo. Vocês estão me vendo homem? Pois eu sou Deus. Porque eu sou Deus e sou homem. Porque era necessário que fosse um homem, que viesse em carne, para que se cumprisse a justiça de Deus. Então, que Jesus veio em carne, veio como homem, não pode haver dúvida. Como também é indubitável a afirmação de que Jesus é o próprio Deus. Nós vamos citar algumas afirmações registradas na Bíblia que apresentam Jesus com atributos exclusivamente divinos. Primeiro, o pão da vida que dá o alimento espiritual. Isso é uma coisa totalmente atributo de Deus. João 6, 35, 48, 51. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. É muito claro o que ele está dizendo aqui. Sou o pão da vida. Você não come o pão para você viver nessa terra, para alimentar seu corpo? Pois eu sou da vida, eu sou o que dá a vida eterna.
Você não vai chegar a Deus sem mim. Não tem como você chegar a Deus sem mim. Eu sou o Salvador. Eu sou Deus. Jesus queria deixar bem claro isso. O pão que você deve ter, que eu vou dar para que vocês vivam eternamente, vocês trabalham e vocês recebem o pão para dar vida para o corpo de vocês. Agora, o pão que vocês têm que comer para que vocês tenham a vida eterna é a minha carne. Ele diz bem claro. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Segundo, Jesus como a luz do mundo, tal qual somente Deus pode ser. João 8,12. De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Fazendo alusão o quê? Quem está no pecado, quem está no inferno, está nas trevas. Ele diz assim, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Eu andava nas trevas, eu comecei a seguir Jesus, eu saí das trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Você não vai mais viver nas trevas. Agora você não vai ter só essa luz não, daqui não. Você vai ter uma luz muito mais maravilhosa. Sabe por quê? Porque você vai ter a luz da vida eterna. Porque eu sou a luz que veio para iluminar aqueles que estavam nas trevas eternas. Eu estou no escuro à noite, eu acendo a luz. Essa luz vai me tirar das trevas momentâneas. Jesus é a luz que tira das trevas eternas. Porque quem não tem Jesus está em trevas. Embora ele esteja enxergando. Mas ele está em trevas. Ele não tem entendimento. Ele não consegue discernir o certo do errado. Ele está em trevas. Eu vivi em trevas com toda a minha inteligência, com toda a minha visão de águia que eu sempre tive. Eu vivi em trevas. Quando eu conheci a luz, eu realmente fui iluminado com a luz da vida e da vida eterna. João 9,5, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Por quê? O que a Bíblia diz? O mundo jaz em trevas, o mundo jaz no maligno. Ora, eu sou a luz do mundo. Eu vou iluminar. Esses que eu iluminar terão a luz da vida eterna. Terceiro, Jesus como o único que leva a salvação. Prerrogativa somente de Deus, sendo ele a porta para a salvação das ovelhas. Está em João 10, 7 e 9. Jesus, pois, lhe afirmou de novo. Olha aqui, de novo, ó. Em verdade vos digo. Tudo que era muito sério, tudo que era muito vital, tudo que Jesus queria dizer, prestem atenção. Ele dizia, em verdade vos digo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Repete. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Será salvo como? Só se entrar. Ele é a porta do reino dos céus. Ele é a porta da salvação. Ele é a porta do acesso a Deus. Quando Jesus foi crucificado, o que a Bíblia diz? O véu rasgou-se no templo. O que era esse véu? Era o véu que separava o santo dos santos, ou o santíssimo lugar, do santo lugar. Separava. Só quem podia passar ali era o sacerdote, uma vez no ano, muito preparado, senão morria. Ninguém tinha acesso a Deus. Quando Jesus morreu, o que foi? Esse véu que separava a mim de Deus foi rasgado. A entrada ficou franca. Através de Jesus agora, eu tenho acesso ao santíssimo lugar. Eu tenho acesso aos santos dos santos. É isso que o Senhor quer nos dizer. Então, ele diz aqui, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Quarto, como Deus Jesus, ele é apresentado como o bom pastor que protege as ovelhas de todos os perigos. João 10, 11 e 14. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Porque elas vão ser chamadas. Elas conhecem a voz de Jesus. Ele é o bom pastor. É aquele pastor que morre. Ele se agarra com o leão, ele se agarra com o urso, mas ele não deixa
E Jesus foi o pastor que morreu pelas ovelhas. Só que ele morreu para que essas ovelhas tivessem vida eterna. Quinto, Jesus, como o único Deus, com a sua ressurreição, venceu a morte e nos deu a vida eterna. João 11, 25, 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque vai morrer, mas vai viver eternamente. Então, quem crê em Jesus, nós vamos morrer? Vamos, todo mundo vai morrer. Mas quem crê em Jesus, vai viver para a vida eterna, porque vai ressuscitar. Se nós não morrermos e Jesus voltar, nós vamos ter o nosso corpo glorificado. Se nós morrermos, nós vamos ressuscitar. Por isso que a Bíblia diz que os mares darão seus mortos, todos vão ressuscitar, todos. Um para a vida eterna e outro para o fogo eterno. Mas todos vão ressuscitar. Agora, os que vão ressuscitar para a vida eterna são aqueles que creem em Jesus. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Está vendo como ele está falando da morte eterna? Mesmo que morra, viverá. Porque você não morrerá eternamente, porque você crê em mim. Se você não crê, você vai morrer eternamente. A confirmação da necessidade de Jesus como Deus para nós e como homem, porque era o único que poderia pagar. Não tinha como Deus fazer se não fosse um homem morrendo, porque ele tinha determinado que somente o sangue de um homem justo poderia pagar pelos pecados. E Jesus pergunta: crês isto? Crês isto? Porque se alguém não crê que Jesus veio distintamente como homem e como Deus, mais dificilmente ainda vai crer que não morrerá eternamente. Ora, se eu não crer que Jesus veio dessa forma, como é que eu vou crer que eu vou viver eternamente? Eu primeiro tenho que crer naquele que dá a vida eterna. E eu não posso crer no Jesus só em Deus, mas como homem. Porque as Escrituras diz que era preciso um homem justo, sem pecado, morrer. Então eu tenho que crer em Jesus homem, crer em Jesus Deus, para que eu não morra eternamente. Sexto, Jesus é apresentado como o único caminho, a verdade e a vida, que leva à perfeita, verdadeira e eterna comunhão com o Pai. Logicamente, só sendo Deus para isso. João 14, 5, 6. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Como a gente escuta por aí, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vem, rapaz. Jesus está com o Pai. Quando nós partirmos para lá, aí sim, ninguém vai ao Pai. Eu posso dizer, ninguém vai ao Pai sem Jesus, mas Jesus está lá com o Pai. Ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não existe outro mediador. Não existe um santo, não existe a mãe Maria, fez a obra maravilhosa de honra dela, mas salvadora? Absolutamente não. Absolutamente não. Vocês estão entendendo agora de quem Maria é mãe? Maria é mãe de Jesus, homem, não de Jesus, Deus. Porque tem duas pessoas distintas, são duas naturezas. Porque era necessário que ele viesse em carne e ele tinha que ter nascido de mulher. Mas o fato de, ora, se são duas naturezas, lógico que eu posso dizer que Maria era carne, era mãe da carne de Jesus, porque tinha que vir em carne. Por que em carne, pastor? Porque o diabo disse que qualquer carne ele derrubava. Não tem uma carne no mundo que eu não derrube. Porque eu sou o rei da carne. Aí Deus disse: pois eu vou mandar um homem. Como homem. Como homem. E Jesus venceu como... Olha, você vê como é interessante? A maneira que você vai ouvindo isso, quando você nega
a humanidade de Jesus, você está negando a Bíblia. Você está dizendo que Deus não é poderoso bastante para criar um homem que vencesse na carne. Só venceria como Deus. E quem é Satanás? Satanás é adversário nosso, meu irmão. Ele pode muito conosco se estivermos afastados de Deus. Mas é um bichinho nojento, insignificante, um cachorrinho, um vira-lata na frente do nosso Deus. Satanás não tem poder não, rapaz. Todas as igrejas dizem, Satanás, ele não tem poder não. Poder é uma palavra exclusiva de Deus. Porque poder quer dizer aquele que bate no exército, aquele que bate no valente, aquele que bate em tudo, ele nada pode vencê-lo. Satanás é isso? Não. O que é que Satanás faz? Ele é oportunista, ele é covarde, ele pega você no erro, ele pega você na falha, ele pega você na brecha. Se você estiver posicionado com Deus, ele não bate em você, então ele não tem poder. Poder, agora você pode estar onde você estiver, onde você se enfiar. Deus quiser, ele bate em você. Pode ir para debaixo do Satanás, pode fazer o que Deus bate. Agora, eu debaixo de Deus, Satanás não bate. Então ele não tem poder. É como eu disse, eu pego uma criança dessa, 4, 5 anos de idade, bato nele, amarro ele, faço o que eu quiser com ele. Aí diz assim, olha, pastor tem poder sobre aquele menino. Poder não, covardia. Aí esse menino cresce, faz artes marciais, aí vem me dar uma pisa. Cadê meu poder? Cadê meu poder? Oportunista, ele é oportunista, ele sabe muito da Bíblia, aí ele vai obedecendo a Deus. Ora, Deus disse assim, eis que eu te mostro o caminho da bênção e da maldição, escolhe pois o caminho da bênção, para que prospere tu e tua família, na terra que eu dei a teus pais, Abraão e a Jacó como herança. Agora se tu for para o caminho da maldição, tu vai ficar à mercê do diabo, ele vai bater em você, ele vai judiar de você, ele vai, então lógico. Aí o que o diabo faz? Tenta puxar os caras para fora do caminho da bênção, para fora da proteção de Deus, para ele bater. Isso não é poder, isso é covardia. Isso é sedução. Isso é engano, não é poder. 7, Jesus como a videira verdadeira, que sustenta os ramos e os fazem dar frutos. Videira. Essa é a videira verdadeira. Viu? Não é certas matagal que tem por aí, que chamam de videira não. Que dá espinho e abrolhos e bota o nome de videira. Porque a videira verdadeira, ela dá frutos. Essa é a videira verdadeira. João 15, a partir do versículo 1, ó. Olha o que Jesus diz. Eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Você está vendo como você tem... Você é de Deus? Você está em Jesus? Pois você tem que vir e dar fruto, meu irmão. Você tem que ser podado. Porque tem uns que são cortados. E nós somos podado para que a gente cresça e dê fruto. É o que ele diz aqui. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Jesus falando. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar. Por isso que você tem que estar na videira, você tem que estar em Jesus. Porque eu era um ramo. Aí porque o diabo estava me enganando, eu ia sozinho como ramo. Então eu disse, você não vai dar fruto. E se você não der fruto, eu vou te cortar. Porque você tem que estar em mim. Venha para mim, eu sou a videira. Foi isso que Jesus disse. Se não permanecerdes em mim, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Isso aqui o que é? Uma anuência, uma analogia. Se eu não estiver em Cristo, eu vou para onde? Eu vou para o fogo eterno.
porque eu não fiquei nele, eu não dei frutos, isso é o desenvolver da salvação. Isso é como a ovelha gorda, senta na igreja, é abençoada, fica gordinha lá. Ovelha gorda serve para quê? Para ser abatida. É para isso que ela serve. A videira dá frutos, meu irmão. E frutos de amor, e frutos de honra e ações de graças ao Senhor. Tomé ficou conhecido por ter pedido prova de que Jesus teria, como homem, realmente ressuscitado. E teria ressuscitado como Deus. Mas em outro momento, creu e adorou Jesus como Deus, dizendo, Senhor meu e Deus meu. Está em João 20, a partir do versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, era um dos 12, hein? Chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Ele disse que se eu não pegar, eu não vou acreditar que ele é homem. Ele estava acreditando que ele era Deus, mas ele não acreditava que ele era homem. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhe, Pai seja convosco. Está vendo? Ele homem, ele veio como... Mas as portas estavam trancadas, quer dizer que Deus passou pelas portas, passou pelas paredes. Isso é o que o texto diz. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Isso aqui é para quem não acredita que Jesus é homem e Deus. É o que ele está falando com Tomé aqui. Não seja incrédulo, mas crente. Respondeu Tomé, Senhor, meu Deus e Deus meu. Disse-lhe Jesus, por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus... diante dos discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. O que ele está dizendo? Jesus deixou muitos mais sinais que não está escrito. Mas ele é Deus. E nós temos que crer pela fé. Ele disse, ó Tomé, porque tu me viu crer? Bem-aventurados os que não viram e creram, rapaz. Porque você era para crer, era sem ver. Porque você recebe o dom da fé de Deus, do Pai. Em Filipenses, Deus, usando o apóstolo Paulo, nos deixou nas Escrituras mais um registro que confirma claramente a divindade de Jesus. Filipenses 2,5, olha aqui. Tende em vós mesmo o sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, usar indevidamente o poder de Deus. Antes a si mesmo se esvaziou como Deus, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Tornando-se em semelhança de homens. Está dizendo que ele era Deus e também homem. E reconhecido em figura humana. Ele foi reconhecido em figura humana, ele foi homem. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Nenhum homem foi obediente, desde Adão. O único homem que foi obediente foi Jesus. Por isso que ele foi aceito o sacrifício dele. Ninguém conseguiu obedecer como Jesus. Ninguém. Por isso que tinha que vir um homem para obedecer a Deus e vencer na carne. Foi ele. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, quando você confessa que Jesus é o Senhor, você está glorificando a Deus, porque Ele é Deus. Que Jesus é Deus e homem fica cada vez mais confirmado na palavra de Deus, que nos afirma que nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Colossenses 2, 8, 9. Ter mais paciência um pouquinho, porque não se pode pregar a palavra de Deus, eu estou a 1000 por hora. Mas eu não posso, Deus me deu o resumo máximo que eu podia ter. Mas para você saber da Bíblia, tem que ser o mínimo.
É uma vez na semana que nós temos uma aula dessa do Espírito Santo de Deus. Todo mundo vai à faculdade de segunda a sexta e não acha ruim. E 90% é ouvindo besteira. É ouvindo besteira. Eu digo pelo curso de teologia que eu fiz. Tive que orar muito a Deus para não me desconverter. Mas o homem queria que eu tivesse um curso de teologia, né? Aí eu fui lá. Mas é na palavra, é na humildade, não é na letra, é no espírito. Olha o que ele diz em Colossenses 2, 8, 9. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, Deus está nele, ele é Deus, corporalmente. A plenitude de Deus. O que é pleno? Pleno é completo. Ele é um Deus completo em carne. Então ele é homem e é carne. Ele é homem e é Deus. Aí o que é que diz? Olha, tenha cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. Filosofia e vãs sutilezas. Conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então tenha cuidado, tudo que questiona Deus, fique de fora, meu irmão. Isso é vã sutileza, isso é coisa do Satanás, isso é filosofia. Ora, rapaz, o melhor do mundo é ser filósofo. Se fosse para não ser filósofo, é muito bom, tudo que você diz é verdade. Tudo que você diz é verdade. Eu chego lá e digo uma coisa, invento uma coisa, e quanto mais incompreensível, mais maravilhoso é. Porque o homem gosta disso, né? O homem gosta ele gosta de ser enganado, ele gosta de... Aí se você chegar e for para um congresso filosófico, você chegar lá e disser nada com nada, você vai para os anais. Vai para os anais, porque eles gostam de... Ninguém entendeu nada. O cara não disse nada com nada, todo mundo gostou. Tu viu, rapaz? Olha, corra profundo. Profundo o quê, rapaz? Não tem nada de profundo, não tem nada de... Não tem lógica nenhuma. Conforme os rudimentos do mundo. Ou seja, baseado em conhecimento geral e superficial. Rudimentos do mundo aqui quer dizer isso. Olhe, tenha cuidado com o que falarem a você com conhecimento geral e superficial. A Bíblia tem que ser explicada, por isso que a gente demora um pouco. A Bíblia tem que ser contextualizada. Usam o versículo, né? Totalmente fora do contexto. Para pregar e dizer o que o homem acha que é. Colossenses 1,19. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Aprove a Deus. Foi vontade de Deus que em Cristo tivesse toda a plenitude de Deus. Jesus Cristo foi aclamado como Filho, à imagem de Deus, o Pai, e aquele que foi usado na criação e sustentação de todas as coisas. Colossenses 1, 15, 17. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Está vendo? Este é a imagem do Deus invisível. Você está vendo como a Bíblia é? Não é absurdo isso? Vamos bem rapidamente, analisa isso aqui. A imagem do Deus invisível. Como é que você pode dar a imagem de uma coisa invisível? Eu queria que o filósofo me fizesse uma imagem de uma coisa invisível. Mas é o que está dizendo que Jesus é. O que é que ele quer dizer com isso? Você não vê o Deus invisível? Pois ele é a imagem dele, você está vendo nele. Ele é Deus. É isso que ele quer dizer. Por isso que não é uma jogada vã e sutileza filosófica, porque tem uma explicação bem lógica. Ele é a imagem do Deus invisível. Se você parar aqui, peraí, como é que eu posso fazer a imagem de uma coisa invisível? Como é que eu posso ver uma coisa e fazer uma imagem dela que é invisível? Ele está dizendo ele, o Deus é invisível, mas ele é a imagem do Deus que você não vê. Porque ele é Deus.
Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Deus, homem. Um homem, que para ser assim, para ter todos esses atributos divinos, só pode ser Deus. Jesus Cristo recebeu o título de Senhor, como Senhor, nosso Deus, para o qual se deve orar e crer como única forma de salvação, como Deus nos exorta na Bíblia a fazer. Joel 2, 31, 32, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, está vendo? Aqui é uma alusão também ao dia da salvação. Quem é que vai estar no monte? É todos? A toda a humanidade? Não. Os que estiverem em Cristo Jesus. Os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Romanos 10, 9 e 13. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Você fala da salvação com a boca, mas você tem que crer no coração a respeito da justiça. Que justiça é essa, pastor? Eu tenho que crer que a justiça de Deus em Cristo Jesus, como homem, pagando com você, foi que lhe deu a salvação. Se você não crê nele em homem, então você não crê na justiça de Deus, então você não vai ser salvo. Por isso é que é sério você não acreditar que Jesus é homem. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Estamos quase encerrando, pessoal. Tenha mais um pouquinho de paciência. Não dá mais nem 2 horas, não. A Bíblia Sagrada se refere a Jesus Cristo como Deus bendito sobre todos. E em mais uma passagem, deixa clara a natureza humana e a natureza divina de Cristo. É porque é um assunto muito polêmico. Eu tenho que usar Bíblia, para acabar qualquer possibilidade de dizer, não, mas não é bem assim. Você já viu a quantidade de versículos e livros que Deus me deu aqui? E é só uma parte, que eu não podia pegar todos. Romanos 9, a partir do versículo 4. São israelitas. Esse texto é de uma revelação. Pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Está vendo? Deus entregou tudo a eles. Deles são os patriarcas. Quem é o patriarca? Abraão, Isaac e Jacó. Veio deles. E também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus, bendito para sobre todos sempre. Amém. Isso aqui é literal. Isso aqui é direto. Ele está dizendo assim, também deles descende o Cristo segundo a carne. Deus descendeu, Cristo descendeu de Abraão segundo a carne. Ele nasceu em carne e sangue, o qual é sobre todos. Deus bendito para todos sempre. Amém. Então está dizendo que Cristo é homem, nascido da carne, filho de Abraão, descendente de Abraão, mas é Deus bendito sobre todos. Amém. Para todos sempre. Não tem como você questionar. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. O que ele está dizendo aqui? Como é que uma parte não é salva? Não, rapaz, porque nem todos que estão na igreja são cristãos, não. Tem os simpatizantes, tem os religiosos. Então, nem todos que são israelitas são salvos, não. Olha aqui, nem por serem descendentes de Abraão, são todos filhos. Você está vendo? Descendente de Abraão não é filho. Tem uns que não são filhos. Por quê? Porque é o filho da promessa. Abraão é pai de todas as gerações. Ele foi pai de Ismael e pai de Isaac. Mas o filho da promessa, da salvação, o filho que era escolhido
para Deus, para ser salvo, era a linhagem de Isaac. Por isso que ele diz, ó, nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos. Porque o judeu dizia, eu sou filho de Deus, porque eu sou filho de Abraão. E Deus dizia, não, senhor. Você não é filho de Deus porque é filho de Abraão, não. Você é filho de Abraão na carne. Então você é criatura de Deus. Você é filho de Abraão, criatura de Deus. Mas para ser filho de Deus, você tem que ser filho através da adoção em Cristo Jesus. Lembra daquela parábola do pobre e do rico? Que dizia, interessante que ele está lá no inferno, aí diz, pai Abraão, eu não entendia bem esse texto, que Abraão dizia assim, filho. Aí eu disse, pai, como é que o cara está no inferno e é filho de Abraão? Aí disse, não, meu filho, ele é filho da carne de Abraão, ele não é filho do Espírito, ele não é da descendência da promessa, ele é da descendência da carne. Aí fica entendido. Abraão não nega não. Pai, me ajude, manda ele molhar o dedo aí, botar na minha boca. Ô meu filho, você já recebeu lá na terra o teu. Agora fica aí no fogo, posso fazer nada por você. É a prova que o pai carnal não pode salvar ninguém. Se Jesus não salvar, ninguém pode salvar ninguém. Olha aqui. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Mas em Isaac será chamada a tua descendência. É em Isaac que será chamada a descendência de Deus. Isto é muito claro esse texto. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Pelo amor de Deus, mas explicado isso aqui não pode existir. Acaba não quiser acreditar, é porque foi escolhido mesmo para não acreditar e ir para o inferno. Porque aqui está explicado, está interpretado e está literal. E um texto que baseado em todos os textos que nós já falamos. Os filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência, os filhos da promessa. Quem é o filho da promessa? O filho da promessa é Isaac, rapaz. Não é Ismael. Então tinha duas descendências, Abraão. Ele tinha aquele que Deus não previu, porque Deus, olha, Sara, eu vou te dar um filho. Aí Sara riu, né? Sara riu. Aí não acreditou. Aí pegou a Agar, toma Abraão, se deita com ela. Porque só pode ser isso que Deus está dizendo. Aí a descendência da carne, da vontade do homem, da mulher. Abraão, como homem, né? Tinha lá o seu ladinho sem vergonha. Foi e se deitou com Agar. Achando bom. Aproveitou a história mesmo, né, Sara? Ora, ia ser uma escravona bonita, né? Agar pela descendência dela. Né? Aí ele aproveitou. O que ele fez? Olha o problema aí. A briga que está aí até hoje. Essa briga aí é a descendência de Ismael e de Isaac. Olha o que eles arrumaram lá com lá. Porque se Abraão tivesse tido homem, não, senhora. Deus disse que o filho da promessa vem de você, não é de uma escrava não. Quero não. Mas aceitou. Está aí o problema. Mas Deus diz, devem ser considerados os da promessa. Devem ser considerados os filhos de Deus. Não por ser da carne. Quer dizer o quê? Quer dizer que eu não posso garantir que todas as minhas filhas são filhas de Deus. Porque eu posso ter na carne uma que não é filha da promessa. Ela é da descendência de Ismael. Aí o pastor pode ser santo, o pastor pode orar, o pastor pode se enclausurar, o pastor pode fazer voto de Nazireu, o que ele quiser. Mas aqui não for filha da promessa, vai para o inferno. Porque não é filha de Deus. E eu não discuto Deus, eu obedeço. E fica mais fácil de você viver. Porque Deus você não tem que entender, você tem que obedecer. Entender as coisas do mundo. Eu quero entender meu trabalho, eu quero entender as coisas que eu faço secularmente. Deus não. Eu quero primeiro obedecer a Deus. Depois Ele me dá a visão. Jesus Cristo, homem, é também o Deus Salvador. Tito 2,13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Eu acho que não tem
não posso dar mais fundamento dessa doutrina do que Deus me entregou aqui, não. Que uma hora garante que ele é homem, outra hora garante que ele é Deus, uma hora garante que ele é homem, outra garante que ele é Deus. Conclusão, ele é homem, ele tem uma natureza humana e também tem uma natureza divina. Como Paulo, devemos nos dirigir a Cristo em oração, crendo que ele, Jesus, é a nossa fonte de graça divina. 2 Coríntios 2, 8, 9. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Poder de Deus. Eu só tenho o poder quando eu vou diante de Deus, reconheço minha fraqueza, aí ele me dá poder. O autor do livro de Hebreus, que na minha concepção, sem dúvida, se trata do apóstolo Paulo, que não tem ainda, não foi determinado que fosse quem foi o autor do livro de Hebreus. Mas eu vou morrer dizendo que foi Paulo. Inspirado por Deus, no capítulo 1, declara a total e plena divindade de Jesus Cristo. Por isso que eu digo que é Paulo, que em várias coisas, não tem um homem mais cristocêntrico do que Paulo na Bíblia. Pois, pastor, por que ele botou o nome dele? No meu pensamento, que ele botou nos outros livros, para mim veio uma coisa bem lógica. Ele escreveu aos hebreus na dispersão. Os hebreus passaram a ter raiva de Paulo. Se Paulo escrevesse uma carta para os hebreus, eles não iam ler. Só em saber que era de Paulo, eles tiravam do lado. Mas a carta, a menina tem um retrato e um endereço de Paulo. Eu acho que ele, estrategicamente, mandou uma carta sem botar o nome dele. Porque senão os caras rasgavam logo. Eu tenho um livro aí que o Espírito Santo de Deus me deu. Eu já vi dizer que quando o cara pega, pastor Humberto, o cara, vixe, pega nem no livro. Me disseram, é a mesma coisa. O cara não quer nem conversa, sabe por quê? Pastor Humberto tem cheiro de vida, mas tem cheiro de morte, porque eu tenho a essência de Cristo. Para uns, cheiro de vida, para outros, cheiro de morte. Ela pega o livro, rapaz, todo animado quando viu aqui, pastor Humberto Teixeira. O cara jogou fora, parecia que tinha fogo nas mãos. E eu fiquei muito alegre, porque quando eu soube quem era a peça, eu disse, graças a Deus. Deixa ele para o inferno. A palavra não é para ele. A palavra é para aqueles que Deus escolheu. Então, ele diz assim, em Hebreus, a partir do capítulo 1, versículo 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias falou pelo Filho, olha aqui, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser maiúsculo. Ele é a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, ele veio, nos purificou dos nossos pecados como homem, ele nos justificou, ele cumpriu as exigências da lei. Aí ele, com a sua morte, nos justificou. Depois disso, ele assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei? Deus disse isso para Jesus. E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. O adorem. A Bíblia diz que nós só devemos adorar a Deus. Então, se Deus mandou adorar Jesus, é porque Jesus é Deus. Ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos, e a seus ministros labaredas de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Chama Jesus de Deus, claramente. Ele diz que os anjos, ele faz fogo,
os ministros de Deus, pastor Humberto, ele faz labareda de fogo, ele faz vento com os anjos, ele faz o que ele quer. Mas o Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. O Filho tem o trono de Deus, ele é Deus. E cetro de equidade é o cetro do seu reino. É justiça perfeita. Ele não erra, ele não falha. Equidade em tudo aquilo que ele faz. E no capítulo 2 foi confirmada e celebrada a plena humanidade de Jesus Cristo. Hebreus 2. Pode ler o capítulo todinho. Eu estou pegando aqui resumido aquilo que confirma e testifica o que Deus falou. Mas no capítulo todo fala da humanidade de Cristo. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos teus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui, estou eu e os filhos que Deus me deu. Aí ele está falando como homem. Ele é filho, esses são meus irmãos. Então, uma hora é Deus, outra hora é homem. Uma hora é homem, outra hora é Deus. O que nós temos que entender é que para o propósito de Deus, a perfeição do sumo sacerdote que Deus atribuiu a Cristo, depende de uma combinação do amor, do poder de Deus, com a experiência humana, com a experiência da plena tentação, com a pressão e a dor. Hebreus 2, 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele igualmente participou. Ele participou, porque os filhos da carne, ele tem participação comum na carne e no sangue. Destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Porque nenhum homem na carne venceria o diabo. Por isso que Jesus teve que vir em carne. Por isso que ele teve que nascer de Maria. Ele tinha que nascer de uma mulher. Deus é perfeito, Deus é justo. Ele é fiel à palavra dele. Quando Deus é fiel, está dizendo que é fiel primeiramente a você não, é a palavra. Deus disse, está todo mundo perdido, mortos nos seus pecados. Só o sangue do justo, não tinha ninguém. Ele podia ter dito, arreda, Satanás, eu sou Deus e vou tirar esses do inferno e acabou. Deus não. Você está dizendo que não tem um homem que lhe vença? Então, Deus não precisava botar Jesus no mundo para matar Jesus como carne, se ele fosse só Deus. Como só Deus, ele tirava e acabou. Quem é o Satanás na frente de Deus? Mas ele tinha que vir como carne, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, que é a morte eterna, a saber, o diabo. E livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Aquilo que eu disse, eu estava sujeito à escravidão, por isso que Deus foi lá, pagou, ele não me arrastou sem cumprir não. Ele tinha dito que só o sangue do justo. Então, um cordeiro sem defeito. Então, eu vou mandar um homem. Ele mandou Jesus. Ele arrastou. Por quê? Porque nós éramos escravos por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Eles tinham que se tornar homens, semelhantes aos irmãos na carne. Ele tinha que ser homem, para que se cumprisse e para que se fosse aceito
a justiça de Deus. Por isso convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Por isso que ele nos ajuda, porque ele passou pela experiência de ser tentado na carne e não caiu. Então, nele, nós faremos a mesma coisa. Hebreus 4, ainda 14, diz assim: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Já vimos esse versículo. Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, ou seja, em carne, como homem, mas sem nenhum pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, ao trono daquele que vai me dar de graça a salvação. Eu não vou poder fazer nada, não vou precisar fazer nada. A fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto os dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Ele, como todo sacerdote, ele tinha que ir lá, ele tinha que fazer o sacrifício, ele estava rodeado de fraquezas, mas era um homem forte. Ele confiava em Deus, ele sabia que Deus estava com ele. É a mesma coisa, se eu crer nisso, eu vou ser forte. Graças a Deus, essa doutrina chamada de doutrina da união hipostática, né, que afirma a humanidade plena, assim como a divindade plena de Jesus, tem muitos adeptos. E nós, da Igreja Reformada Siloé, temos isso como uma doutrina firmada, convicta. Mas essa doutrina foi também confirmada pelo Concílio da Calcedônia, em 451 depois de Cristo. Só duas observações para a gente encerrar. Onde nessa ocasião, a igreja combateu dois erros. Você vê, 451 foi discutido isso aqui. E nesse Concílio da Calcedônia, foi que a igreja se posicionou e afastou duas doutrinas heréticas. Uma era a doutrina conhecida como nestoriana, chamada assim porque foi criada por Nestório, patriarca de Constantinopla, que, baseado nos seus estudos, influenciado por um tal de Teodoro de Mopsuesta, na escola de Antioquia, ele começou a pregar esta heresia. Então, Nestório, hereticamente, ensinava que Jesus, olha como é sutil, olha como é parecido, pois possuía duas naturezas e duas pessoas, uma pessoa divina e uma pessoa humana, mas reunido num só corpo. Quer dizer, ele fez uma mistura e confundiu todo mundo, porque no fundo ele estava negando a verdade. Ele estava misturando, dizendo que ele era humano, mas um humano que Deus era um pedaço Deus. Quando na verdade ele era humano, carne humana. E era Deus. E o poder divino de Deus agiu na criação da carne perfeita. E não como transformando para que ele, como Deus, resistisse ao pecado. Então, o outro foi esse concílio também na Calcedônia combateu, foi a doutrina chamada de Eutiquiana, criada por um monge de Constantinopla chamado Eutiques, que também hereticamente defendia a doutrina que ficou conhecida como monofisismo. O que ele queria dizer com monofisismo? Ele queria dizer que Jesus não possuía as duas naturezas, a divina e a humana. Ele afirmava que a natureza divina de Jesus havia absorvido a natureza humana de Jesus. Viu como é muito parecido? Mas quando você vai para os detalhes
nos atributos, você vê que tem uma diferença. Ele dizia, não, Deus absorveu o humano de Jesus. Então ele não tinha duas naturezas. O Concílio da Calcedônia rebateu e rejeitou essas duas doutrinas heréticas, sem base bíblica, confirmando que Jesus é realmente uma só pessoa, divina e humana, com características diferentes numa pessoa, com capacidade de experiência, expressão, reação e ação. Ou seja, Jesus tem duas naturezas que são unidas num ser pessoal, onde não se misturam, onde não há confusão, separação ou divisão. Ou seja, cada natureza mantém os atributos inerentes a cada uma num ser pessoal. Quando ele é homem, ele age como homem. Quando ele venceu o pecado, ele venceu como homem. Porque a carne é que tinha que vencer a morte que estava na mão do diabo. Então era como homem, como carne. Ele tinha que ser homem para cumprir a justiça de Deus. Por isso Jesus é considerado uma pessoa divina, humana. Graças a Deus que o Novo Testamento nos revelou o grande mistério de que Jesus Cristo é sem dúvida essa pessoa plenamente Deus e plenamente homem. Meus irmãos, já falei, porque vocês devem saber, porque Satanás tenta de todas as formas nos fazer desacreditar dessa doutrina. Porque todo o plano de Deus para nós, preste bem atenção aqui para a gente encerrar. Todo o plano de Deus para nós, quer dizer, tudo aquilo que Deus quer que nós sejamos, inclusive ser como Deus é, Ele queria que nós fôssemos como Ele, perfeito como Ele é. Só que nós devíamos nos submeter a Ele, porque nós não éramos Deus. Mas tudo que Deus queria que nós fôssemos como Deus é, estava, está e estará eternamente, plenamente e exclusivamente na pessoa humana de nosso Senhor Jesus Cristo. O humano que eu não pude ser, Jesus Cristo foi por mim. Se eu não crer nisso, eu estou dizendo que Deus perdeu, não tem nenhum homem na carne que venceu o diabo. Por isso que ele quer desacreditar, por isso que ele tem ódio da oração. Eu creio que Jesus Cristo veio em carne, porque ele tem que ouvir que um homem em carne venceu ele. E o diabo não aceita isso. Ora, é somente através da pessoa humana de Cristo que nós, pecadores, podemos nos unir à pessoa divina de Cristo. Porque Cristo foi o único com natureza humana que venceu o diabo e o pecado. Como é que o pecador podia me unir a Deus? Tinha que ser através de um humano que venceu o pecado. Por isso que ele passou a ser o primogênito de muitos. Ele foi o primeiro que venceu a carne. Através dele, os outros venceram. Então, se eu estiver em Jesus, se eu tirar a minha natureza pecaminosa e humana e botar a natureza santa humana de Jesus, então eu sou considerado irmão de Jesus. Se eu sou considerado irmão de Jesus, então eu sou filho de Deus. Conclusão lógica. Lembremos, Hebreus 4,15, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele era o sumo sacerdote, ele tinha que fazer sacrifício por nós. O sumo sacerdote antigo fazia o sacrifício de animais, mas era por ele e pelos outros, e pecava, e vinha, e voltava, e pecava. Por quê? Porque ele era pecador. Jesus não tinha pecado. Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Essa é a diferença. Jesus Cristo venceu o diabo, foi na carne, foi como homem, proeza que nenhum outro homem conseguiu, nem jamais conseguiria. Por isso o diabo tenta desacreditar a natureza humana de Cristo, para que a justiça de Deus
não possa ser cumprida a nosso favor. Por isso o Novo Testamento, assim como todas as Escrituras, ordenam que obedecemos e adoremos a Jesus, o nosso Salvador, divino, humano, com toda a nossa fé, esperança e amor. Isso aqui, meu irmão, é pregação para a igreja. Isso aqui é pregação para cristão. Isso aqui é Bíblia. Isso aqui é palavra de Deus. O que as igrejas estão pregando por aí? Aquelas vãs sutilezas, rudimentos do mundo. E ninguém sabe nada de Cristo, ninguém sabe nada, sabe nem... Fala de Cristo, sabe nem o que está falando. Vai dizer que Cristo é homem. Eita, pai. Você é doido? Cristo era Deus. Aí como é que pode, meu irmão? Você tratar de uma coisa dessa em meia hora, 40 minutos. Pode não, meu irmão. É o que eu digo. Deus diz, pregue, meu filho. Quem quiser escutar, escute. Quem não quiser, não escute. Quem achar que está demorado, ache. Mas eu louvo, eu glorifico a Deus, porque é Deus. Porque quando eu preguei domingo passado, eu não fui atrás de continuar, não. Na presença de Deus que eu temo. Nem pensei em continuar nesse tema. Deus disse, tem mais algo ali que você tem que deixar mais claro. Você falou da impecabilidade de Jesus. Quem é que não peca? É Deus. Você tem que levar para a igreja que teve um homem que não pecou. Ele é Deus e ele é homem. Aí eu disse, Senhor, como é que eu... Vai para cá. Aí Deus, rapaz, eu fico... Por isso que eu queria tanto, eu suplico tanto, depois de um negócio, de uma pregação dessa, eu peço tanto a Deus para Jesus voltar. Tanto. Sabe por quê? Eu quero ser sincero em público, porque é tão lindo, é tão maravilhoso, é tão profundo, que eu temo de não receber mais. Aí se Jesus viesse pronto, rapaz, aí eu fico orando, pois Senhor, não veio não, me dê para outro domingo, Ele vem e fala no meu coração, eu não procuro não, meu irmão. Eita, eu acho que não procuro. Ele vem e fala no meu coração e vai me dando os textos, aí eu me sento. Aí são horas, comecei na sexta, terminei no sábado. Mas, maravilhoso. Foram horas que pareceram minutos. Eu fico maravilhado como é que em horas apenas sai coisa tão maravilhosa. Porque eu aprendi. Você está pensando que eu sabia isso aqui? Eu não tinha essa convicção não, meu irmão. Eu tinha recebido pela fé. Mas essa convicção aqui, eu vou mentir se eu disser que eu tinha. Porque Deus me deu na palavra, Deus me deu nessa palavra linda, iluminada. Que o Espírito Santo de Deus nos sustente e guarde com o privilégio do apóstolo Pedro, para todo o tempo podermos bendizer a Deus, segundo a sua muita misericórdia, como em Pedro 1, 3-5. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada no céu para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada, para revelar-se no último tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém.